Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina, né? E na aula de hoje a gente vai começar um pouco diferente, porque eu vou mostrar algumas coisas no R para vocês. Vai ser basicamente aquela parte das propriedades das matrizes que eu mostrei na aula passada, e eu vou mostrar agora elas aqui no R, certo? Eu vou mostrar alguns exemplos que aquilo tudo é verdade, certo? Então, para quem não está habituado ao R, quando vocês abrirem, vocês vão ter, acho que esse layout aqui. Aqui vai ser o script, onde vocês vão escrever os seus comandos, certo? E quando vocês rodarem o comando, se vocês tanto, por exemplo, se eu chamar aqui 1 mais 1, então essa linha aqui, essa linha de comando, vocês tanto podem colocar aqui como run, né? Que aqui vai sair o resultado no console, vai ser 2, ou vocês podem segurar Ctrl na linha e apertar Enter, também vai efetuar o comando, tá? Então, eu particularmente não gosto de trabalhar assim nessa tela branca. Eu vou aqui em Tools, e vou em Global Options, Appearance, aí aqui eu coloco Chaos e aplico, que seria nessa tela mais escura, que eu particularmente acho melhor, tá? Então, assim, todos os comandos que vocês efetuarem aqui no script, nessa tela aqui, se vocês segurarem o Ctrl e apertarem Enter, o resultado dele vai sair aqui no console, tá? Então vai ser o que eu vou fazer aqui nas propriedades. O que é que eu fiz aqui basicamente? Eu estou atribuindo isso aqui, ó, essa setinha com o tracinho, é atribuir. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo ao objeto A esse comando aqui, ó. Estou dizendo que é uma matrix, que é uma matriz, certo? Essa função aqui é o que a gente chama quando coloca um comando e coloca entre parênteses ele. A gente tem uma função. Então, a matrix, aí aqui dentro eu estou colocando um vetor. Quando a gente coloca o Czinho e entre parênteses os argumentos, esse Czinho aqui vai ser um vetor. Então, eu estou colocando dentro dessa função matrix um vetor com 9 argumentos, e estou dizendo que essa matriz aqui vai ter 3 colunas. Tá? Então, quando eu apertar Ctrl Enter aqui, ele só reteve o resultado. Se eu colocar aqui ponto e vírgula A e rodar, ele vai retornar minha matriz A. Tá? Então, essa aqui vai ser minha matriz A. Ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Eu não preciso aqui colocar o número de linhas, porque ele já automaticamente ele já gera com 3 linhas, né? Que ele vai ter 9 argumentos. Então, essa minha matriz A aqui, ela vai ser da seguinte forma aqui. Tá? Mesma coisa eu fiz aqui para a matriz B e para a matriz K. Tá? Então, isso aqui são as três matrizes. Essa primeira aqui, esse primeiro resultado é aquela primeira propriedade, que eu disse que a inversa, o transposto da inversa é igual à inversa do transposto. Eu estou colocando esse round aqui só para... porque vai ter decimal aqui, eu só estou colocando esse round aqui, ele serve para arredondar. Esse comando round, ele vai arredondar em 3 casas decimais. Então, eu vou rodar esse primeiro round aqui. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser o transposto, que é esse comando T. Se eu colocar só T, eu estou tirando o transposto da matriz A, certo? Vai ser isso aqui. E se eu colocar solve A, eu estou tirando a inversa
da matriz A. Então, esse comando aqui, TA, é o transposto, e esse solve, ele vai fornecer a inversa. Então, o que é que eu estou fazendo naquela primeira propriedade? Ele está dizendo que o transposto da inversa é igual à inversa do transposto. Então, aqui, esse primeiro resultado aqui, ó, é o transposto da inversa, e esse segundo resultado aqui é a inversa da transposta. Para não querer, se vocês não quiserem ficar olhando de um por um, ver se está tudo ok, aqui de 3 por 3 é tranquilo porque são poucas entradas. Mas se vocês quiserem ter a certeza que é verdade, era só colocar um igual, igual e fazer assim, tá? Então, vai dar tudo true. Então, tudo é verdade. Então, todas são iguais. Tá? Então, ele está dizendo que essa matriz é igual a essa matriz. Certo? Então, aquela nossa propriedade lá, primeira está provada. Provada entre aspas, né? Que para provar a gente teria que fazer para vários casos. Mas ela é verdadeira para isso aqui. O outro caso, outra propriedade, a transposta do produto de duas matrizes é igual à transposta da segunda matriz vezes a transposta da primeira matriz. Uma dica que eu dou, se vocês não colocarem, quando está colocando o produto de matriz, entre essas duas porcentagens, não vai dar certo. Por quê? Vamos lá aqui, deixa eu só colocar aqui. A vezes B, tá? Estou colocando como se fosse o produto habitual. Quem é minha matriz A? Tá aqui. Quem é minha matriz B? Tá aqui. Se eu colocar só assim A vezes B, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa primeira entrada aqui, vai fazer como se fosse a soma. Ele vai pegar essa primeira entrada aqui e vai multiplicar por esse valor. Ele vai pegar essa segunda entrada aqui e vai multiplicar por esse valor e assim sucessivamente. Só que a gente viu que a multiplicação de matrizes, eles não se dá dessa forma. Até aqui, ó. Se você for ver, ó, 1 vezes 6, 6, 2 vezes 7, 14, 3 vezes 5, 15. Só que a multiplicação de matrizes, ele não é como a soma, que ele pega cada entrada e soma. Ele tem que pegar a linha aqui vezes a coluna aqui e vai dar o resultado assim sucessivamente. Então, para a gente multiplicar a matriz no R, a gente tem que colocar o valor de multiplicação entre essas duas porcentagens. Então, aqui, ó, vocês vão ver como vai dar diferente. Ó. Certo? Ó. Então, aqui está a matriz A, aqui está a matriz B, aqui está a maneira errada de se calcular no R, A vezes B, e aqui está a maneira correta. Percebam como é muito diferente o resultado. Certo? Então, esse aqui é o resultado correto de multiplicação de matrizes no R. Tá? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou tirando a transposta da multiplicação das matrizes e estou tirando a transposta de B vezes a transposta de A, que é a propriedade que a gente fez lá. Eu não vou multiplicar as duas, eu vou só colocar o resultado aqui como forma de ó, tudo true, então todos são verdadeiros, tá? Da mesma coisa eu faço aqui quando for no caso 3, né? 3 matrizes multiplicando. Estou pegando a matriz, estou pegando a transposta do produto das 3 matrizes e estou perguntando se a transposta da matriz K vezes a transposta da matriz B vezes a transposta da matriz A. Se isso é verdade, certo? Então é aquela, acho que é a terceira propriedade, isso, a terceira propriedade. Tá? Então a gente vai rodar todas true. Essa quarta propriedade aqui é a
da inversa, que eu disse que a inversa do produto é igual à inversa do produto, a inversa da matriz, da segunda matriz, vezes a inversa da primeira matriz. É essa mesma segunda propriedade aqui. Ah, tá. Ela vai dar falso aqui porque eu não estou arredondando. Tenho que arredondar primeiro aqui. Ele vai dar true. Porque se eu não arredondar, como eu estou tirando a inversa, ele pode ser que algum argumento... Deixa eu colocar só aqui. Esse aqui é a inversa dessa aqui. E aqui é a inversa... Aqui vai dar certo. Não sei por que ele deu falso lá no primeiro. Mas era alguma coisa por aproximação, porque o R ele só vai dar true se tiver tudo verdadeiro, entendeu? Se for uma coisa aproximada, ele vai dizer que por exemplo, 0,00005 e 0, ele vai reconhecer como diferente. Mas isso é zero. 0,00 10 casas decimais depois vem um número, é zero. É um número minúsculo. É zero. Então, a gente coloca só esse round aqui para ele reconhecer que elas são verdade. E a última propriedade, e talvez a mais assim que a gente utilizou lá, é a da soma de quadrados, né, ser escrito como produto da transposta vezes a matriz. Tá, vamos lá. Eu estou criando aqui um vetor y, isso aqui é um vetor, não é mais uma matriz. É uma matriz, só que em forma de vetor. A gente viu lá. Então, aqui é a matriz Y, que é uma matriz vetor, que tem uma linha e 11 colunas. Isso. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu estou pegando o somatório, que é esse comando sum, de cada entrada dessa ao quadrado. Então, eu estou pegando 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, que a gente levando para o nosso ambiente, o somatório do erro ao quadrado. Isso aqui eu estou pegando, é como se o erro aqui fosse um vetor de erros, né, lógico, e eu estou tirando o somatório do erro ao quadrado, certo? Então, se eu pegar esse vetor aqui, y, e tirar o somatório dele ao quadrado, eu vou ter esse resultado aqui, 194. Tá? E o que é que eu estou fazendo aqui? Nesse comando aqui de baixo. Eu estou pegando o transposto dele, certo? Eu vou transformar ele no vetor coluna. Isso aqui vai ser um vetor coluna, ele está assim, mas ele é um vetor coluna. E estou tirando a transposta, que é esse valor aqui, e estou multiplicando por ele mesmo. Então, o valor que vai dar é 194. Então, esse valor aqui do somatório de y ao quadrado, eu posso escrever como transposto de y vezes o y, se esse y aqui for um vetor. Tá? Então, aqui, para quem não está acostumado com o R, vocês poderiam começar a mexer nessa parte matricial, porque é legal e tal, se vocês quiserem chegar aqui e, sei lá, nessa matriz Y aqui, e fazer uma estatísticazinha desse vetor Y, e fazer uma estatística descritiva minha, que é a média do Y, vai ser 3,81, tirar o desvio padrão, que é o comando SD do Y, 1,83. Então, peguem esse exemplo aqui e o material que eu já passei de R para vocês, para quem nunca teve o hábito do R,
e comecem a brincar com esses comandos aqui. Tá? Nos materiais que eu já passei tem muita coisa explicando. Tá? Mas assim, na próxima terça eu já vou começar a parte de R, só que eu já vou começar com regressão. Essa parte básica aqui eu vou falar um pouco, mas eu quero que vocês tentem também em casa, porque eu posso falar alguma coisa aqui, talvez fique um pouco, digamos assim, pesado para vocês, então seria interessante você já ter um pouquinho de uma basezinha de R. Então pegue esse script que eu vou passar para vocês e rodem ele em casa, e eu vou até a aula de terça, aula de quinta, eu vou estar à disposição para vocês tirarem as dúvidas com relação ao R, certo? Esse script ele está bem basicão, dá para vocês mexerem nele tranquilo, certo? Fazer várias operações com eles, tá? Então agora a gente vai passar para os slides, a partir da matéria de hoje. Tá, então na aula de hoje a gente vai continuar com regressão linear múltipla. Eu vou mostrar a esperança do vetor de parâmetros, eu vou mostrar que também é um estimador não viesado, né? Porque se o primeiro era, o outro vai ser também, vai ser o mesmo estimador. Eu vou falar um pouco sobre a interpretação, que eu acho que não ficou bem claro na aula passada. Tá? Então, a aula de hoje vai ser uma extensão um pouco da aula passada, porque eu não vou dar muita novidade do que está acontecendo. Eu vou só dar alguns exemplos do que eu falei da motivação, certo? Então, eu vou, a partir daquele vetor de parâmetros, eu vou tirar a esperança dele, daquele último passo que eu dei lá. Eu vou falar sobre a interpretação da equação, certo? O que é que representa os parâmetros com a regressão múltipla. E vou fazer 2 exemplos, certo? Sobre a nota média em curso superior dos Estados Unidos e uma equação de salário-hora. Tá, vamos lá. A gente viu que o nosso modelo ele pode ser escrito dessa forma aqui, certo? O y igual a x beta mais o e, na forma matricial. E a gente também viu que, isso aqui, eu coloquei só o beta lá no slide passado, eu tenho que até que corrigir isso aí e passar para vocês. Considerem aquele beta lá, que eu coloquei, após as derivadas ele vira beta chapéu, tá? Então, porque é um estimador, né? Então a gente tem que considerar como se fosse beta chapéu. Então a gente achou que esse beta chapéu era igual a isso aqui, x transposto x a menos 1 vezes x transposto vezes o y. Tá? Então isso aqui foi a fórmula que a gente achou para o beta chapéu. O que é que a gente vai ver agora? A gente vai ver que essa esperança desse beta chapéu, dado a nossa matriz de variáveis independentes, ela tem que ser um estimador não viesado para o beta. Tá? Então, eu vou basicamente tirar a esperança dado a matriz X. Então, como a gente já viu naquela parte de somatório, que a gente fez isso aqui com somatórios, tudo que tem X é considerado constante porque a esperança é dada uma matriz X, então isso aqui tudo a gente pode tirar da esperança, certo? Então foi o que eu fiz aqui nesse passo. Eu tirei tudo que tem X para fora da esperança, porque eles são constantes. E a esperança de uma constante é a própria constante. E ficou só com a esperança de Y dado X. Só que quem é o Y? O Y é o nosso X beta mais o E, o U, que é isso aqui. Então fica esperança de X beta mais o erro dado X. Eu vou repetir isso aqui e vou aplicar a esperança condicional dentro do parêntese. Então fica esperança de X beta
dado x, mais a esperança do erro, dado x. Isso aqui eu vou repetir. Isso aqui, o x vai ser constante porque está dando x. E o vetor beta também vai ser constante, porque eu não estou mais estimando. É só um vetor de parâmetros. Então, eles podem sair da esperança. E a esperança do erro dado x, a gente já viu que é uma suposição que a gente admite no nosso modelo, que isso aqui é zero. Tá? Então, vai ser um vetor de zeros, a esperança do erro dado x vai ser zero. Então, a gente vai obter só isso aqui. Só que perceba uma coisa, eu estou pegando a inversa de x transposto x e estou multiplicando por x transposto x. Isso aqui a gente viu que é a definição da matriz de identidade. Então, isso aqui, x transposto x a menos 1 vezes x transposto x, é a matriz de identidade. Então, tudo isso aqui é uma matriz de identidade vezes a matriz beta, e toda matriz vezes a identidade é a própria matriz. Então, a gente provou. Eduardo, acho bem mais simples provar isso aqui do que provar a esperança do beta 1 separado e o beta 0 separado, porque aqui eu estou provando que todo vetor ele é não viesado, todo vetor de estimação é não viesado para o vetor beta. Eu não preciso fazer que o beta 1 separado a esperança do beta 1 é separada igual ao beta 1, como eu fiz acho que 2 aulas atrás, ou 3 aulas atrás, não lembro. E o beta 0 também. Então, aqui eu estou provando em 4, 5 passos todo aquele somatório que a gente fez. Então, Eduardo, acho mais simples trabalhar dessa forma aqui. Certo? Interpretação da equação de regressão. Então, essa aqui eu vou começar com duas variáveis independentes. Estou pegando aqui o modelo com duas variáveis, x1 e x2, certo? E vou discutir alguns resultados aqui. Quem é esse beta 0 estimado aqui? Esse beta 0 ele vai ser justamente o valor previsto do y quando o x1 e o x2 forem iguais a zero. Então, isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar. Isso aqui a gente já discutiu em modelo sem intercepto, que pode ser verdade. Por exemplo, se a gente está interessado no preço de uma casa e a gente tem parâmetros somente de número sei lá, número de quartos e número de banheiros. Então, não fazia muito sentido a gente tentar precificar uma casa que não tem quarto e não tem banheiro. Então, esse x1 e esse x0 aqui, desculpa, esse x1 e esse x2, eles não podem ser zero nesse exemplo, entendeu? Do preço da casa. Mas tem casos que eles podem ser zero. Por exemplo, se eu estou querendo prever a nota de uma pessoa somente com as horas estudadas em casa e se ela tem computador em casa. Então, se o x1 for o quanto ela estuda em casa, se a pessoa não quiser estudar em casa e não tiver computador e ela estiver só atenta na aula, só prestando atenção no que o professor explica, esses dois x, esse x1 e esse x2, eles podem ser zero e a pessoa tem uma nota beta 0, entendeu? Então é o que eu falo aqui nesse segundo ponto. Esse x1 e esse x2, eles nem sempre podem ser igual a zero, que foi o primeiro exemplo que eu dei do preço da casa. Então a interpretação da regressão com os valores das variáveis independentes zeradas, eles podem não fazer sentido. Tá? Então, vai depender da nossa variável resposta e dos parâmetros que a gente está estudando. E o que é a variação prevista de y dado x1 e x2?
Então vamos lá. É aquele fato que eu já havia discutido com vocês na aula passada. Se a gente tirar a variação do y com as duas variáveis independentes, esse beta zero logicamente que vai sumir, porque ele é constante. Então quando a gente diminui aqui qualquer outro modelo dessa forma aqui, esse beta zero ele vai sumir. Então a gente vai ter só a variação do x1 e a variação do x2. Se essa variação, se o x2 ele for fixo, a variação dele vai ser igual a zero. Tá? Então é aquele exemplo que eu dei. Se a gente tem uma casa no mesmo bairro, a distância da casa para o incinerador, mesmo bairro foi muito rigoroso, mas se for a casa, por exemplo, na mesma rua, no mesmo quarteirão, essa diferença do incinerador para a casa vai ser zero. A diferença entre o x2 e o x2. Os dois x2 das duas casas. Tá? Porque vão ser pertos. Então vai ser zero essa diferença. Então a gente vai calcular essa variação do y somente com a variação do x1, que seria o quê? Sei lá, número de banheiros. Então o beta 1 ele vai nos fornecer quanto vai variar o y de acordo com a variação do x1. Tá? Então, se o x1 variar em uma unidade, em um banheiro, tomando casas do mesmo quarteirão, a diferença entre os preços, que é o delta y, vai ser justamente o beta 1. E a mesma coisa seria digamos, pro incinerador, a distância do incinerador, que seria o nosso beta 2 aqui. No caso, se eu pegasse casas com o mesmo número de banheiros, se eu manter o banheiro fixo, então esse delta x1 aqui vai ser igual a zero. Então, e tomar a distância de duas casas, essa distância maior que zero, a gente justamente teria esse beta 2 aqui, que seria quanto iria variar o preço, variando justamente a distância do incinerador para as casas. Esse aqui foi um modelo com duas variáveis independentes. E se a gente esticar para cá variáveis independentes, a gente vai ter um modelo dessa forma aqui, em que esse beta k aqui vai ser o késimo parâmetro e aqui a késima variável independente. Então aqui, se a gente quiser precificar a casa e a gente agora tem a distância da casa para o incinerador, o número de quartos, que é o x2, o número de banheiros, se a rua é pavimentada, seria um x3, a distância da casa para um supermercado, x4, e assim sucessivamente. Então aqui a gente teria várias variáveis independentes para tentar explicar esse preço. Tá? Então a gente vai escrever em termos de variação, justamente o beta 0 ele vai sumir. Então cada variação dos termos independentes, eles vão estar atrelados com seu coeficiente. Então, o beta 1 vai estar atrelado à variação da distância da casa até o incinerador. O beta 2 vai estar atrelado à variação do número de banheiros para o número de banheiros da casa, e assim sucessivamente. Então, se eu tiver interessado no preço da casa, na variação do preço da casa, e manter todos os preços, todos os outros parâmetros fixos, e quiser saber somente a variação do número de banheiros, eu zeraria esses outros fatores e iria estudar só essa variável beta 2 aqui. Tá? E vai ser o que a gente vai ver nos nossos exemplos.
Certo. Esse exemplo aqui, ele vai nos fornecer a nota média em um curso superior, que é essa variável resposta aqui, a nota média no ensino médio do aluno, que é isso aqui. Ele está tentando estimar a nota média em um curso superior de acordo com a nota média no ensino médio e a nota do ingresso, a nota do teste que a pessoa fez no ingresso para o ensino superior. É como se fosse aqui a nota do ensino médio de vocês e aqui a nota do Enem. Tá? Isso aqui ele está tentando estimar a nota de vocês em econometria de acordo com esses com essas duas notas. Tá? Então, o que é que cada parâmetro significa? Tá, vamos lá. Isso aqui vai nos fornecer a nota eu vou levar para a nossa disciplina, como se fosse a nota na disciplina de econometria. Caso vocês tiverem uma nota média no ensino médio 0, e caso vocês tivessem uma nota no Enem 0. Só que vamos lá, faz sentido isso aqui? Diz que eu estou dizendo que vocês tiveram uma média 0 no ensino médio e uma média 0 no Enem? Não faz sentido. Então, esse 1,29 cai naquele exemplo que a gente pode considerar um modelo sem intercepto. Mas vocês me perguntariam, Eduardo, e por que ele está aparecendo aí? Tá. Ele vai aparecer aqui porque a gente vai estimar ele e ele vai dar um resultado. Só que quando a gente fizer o teste de hipótese, que é uma coisa que a gente vai ver mais na frente, que são os testes de hipótese para os coeficientes do modelo, esse teste de hipótese, ele provavelmente não. Ele vai dar que esse parâmetro aqui é considerado 0. Aí a gente pode trabalhar no modelo sem intercepto. Tá? Então, quando a gente estima, a gente não considera o beta 00 logo de cara. Tá? Então, a gente estima os parâmetros. Logo após a estimação, a gente estima os coeficientes e logo após a estimação a gente faz um teste para saber se esses coeficientes são iguais a 0. Tá? Então, a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Então, esse 1,29 aqui é justamente essa interpretação. Quando essa variável aqui vai zerar e essa também vai zerar. Então, ele não faz muito sentido para esse caso aqui. Tá? O que seria o HSGPA? A nota média do ensino médio? Então, esse coeficiente 0,453, ele vai dar justamente o quê? Ele vai dar o efeito ceteris paribus, ou seja, isso tudo mais constante, ou seja, essa variável aqui, a variação dela vai ser 0. Então, tudo mais constante, se eu aumentar em uma unidade essa nota aqui, a nota média do curso superior vai aumentar em 0,453. Por exemplo, se eu pegasse 2 alunos que tivessem a mesma média no Enem, tá? Ou seja, essa variação aqui vai ser 0. E estudasse, por exemplo, se um tirou 8 em nota média no ensino médio e outro tirou 7. Então, a estimação da nota dele no curso de econometria vai aumentar em 0,453 a favor do que tirou 8, porque eu estou somando isso aqui. Ó. Certo? Então, isso aqui ele tanto pode ser positivo como negativo. Tá? E a interpretação do ACT vai ser também justamente assim. Ceteris paribus, as demais variáveis, tudo mais constante. Um aumento da nota do Enem em uma unidade vai aumentar a nota média do curso superior em 0,0094 unidades. Então, unidades de nota. Certo? Então, a gente tem que ficar atento tanto na interpretação desses parâmetros, desses coeficientes, que tem que ser considerando os demais constantes, como também na interpretação do beta 0, se ele vai fazer sentido para essa nossa equação. Aqui eu peguei um modelinho adicionei
um modelinho mais extenso com relação salário hora de uma pessoa. Eu estou estimando o salário dela de acordo com o quê? Com os anos de educação formal, anos de experiência no mercado de trabalho e anos no emprego atual. Então, esse aqui vai ser a equação. E eu deixo uma pergunta aí para vocês. E agora, faz sentido isso aqui? Faz sentido isso aqui ser diferente de zero, na verdade? Fica o questionamento. Na próxima aula a gente discute. Então, o que é esse 0,092 aqui? Então, vamos lá. Mantendo os demais constantes, se eu manter experiência e anos no emprego atual constantes, um ano a mais na educação formal, certo? Se eu pegar uma pessoa com, sei lá, 15 anos de educação formal e outra com 14 anos. Essa diferença, esse aumento de uma unidade, ele vai aumentar 0,092 no salário. Tá? Mesma coisa com a experiência. Se eu variar a experiência em uma unidade, o salário vai aumentar 0,0041, considerando os demais constantes. Tá? A mesma coisa que a gente já fez no modelo linear simples, só que no modelo linear simples a gente considerava constante porque estavam todos os outros termos no erro. Aqui a gente tem que considerar constante porque os termos estão explícitos. Se a gente não considerar constante e esse termo aqui variar, por exemplo, e eu variar a educação em unidade, não necessariamente o salário vai variar em 0,092 na educação, entendeu? Porque os outros não estão fixos. Se eu estou considerando os outros fixos, eles vão zerar essa diferença. Tá? Então, sempre quando a gente for trabalhar com o coeficiente isolado, a gente tem que considerar os demais fixos, para a gente poder fazer essas interpretações. Certo, pessoal? Então, assim, esses dois modelos que eu apresentei aqui para vocês vai servir de base para a gente estudar outras coisas em cima dele. Por exemplo, daqui eu tenho esse modelo e eu vou estudar a inserção de uma variável ao quadrado, que coisas das matérias seguintes. Eu vou fazer os testes para saber se esse coeficiente é significativo, é matéria seguinte. Eu vou estudar o R2 aqui. A gente vai ver que o R2 aqui não vai ter tanta atribuição. Aí é coisa da matéria seguinte também. O que é que acontece se eu adicionar uma variável que não é significante para o modelo? Também vai ser da matéria seguinte. Então, tudo vai ser em cima. Acho que eu vou trabalhar com esses dois modelos aqui, porque eu tenho os bancos de dados aqui deles, e eu posso estimar para vocês e depois a gente ir discutindo em cima das coisas que a gente vai estudando, tá? Então, eu vou basicamente, acho que mais desse salário hora, vocês vão ver muito eu falando de equação salário hora, então vai ser justamente desse modelo aqui, tá? Eu vou adicionar outras variáveis aqui, eu vou fazer testes em cima desses coeficientes. Então, isso aqui vai servir mais como trabalho de estudo para a gente fazer interpretações em cima deles. Tá? Então, na próxima aula, acho que nas próximas 2 aulas, eu vou fazer alguma coisa no R. Talvez eu passe um trabalhinho para vocês em R, para vocês irem se habituando. E quando a gente voltar para os slides, quando a gente voltar para a aula mais formal, eu vou falar um pouco sobre a diferença da estimação do modelo do modelo linear simples e do linear múltiplo,
vou falar sobre o R2 ajustado, que é o que a gente vai utilizar para avaliar o modelo de regressão linear múltipla, porque o R2 habitual ele não vai fazer mais sentido, vocês vão entender o motivo. A gente vai também falar sobre a ANOVA, que é a análise de variância do modelo. E acredito que a gente falar sobre também viés da variável emitida, que também é importante. O que é que acontece quando eu tiro uma variável que é importante para o meu modelo. Esse é o viés da variável emitida. E a gente vai dando continuidade, certo? Eu quero que vocês perguntem. Eu estou achando assim, eu acho que eu estou satisfeito, porque pelo visto vocês estão assistindo às aulas e estão entendendo tudo. Então, eu estou satisfeito. Uma coisa que eu deixei claro no encontro online, que vocês podem se sentir à vontade de perguntar para mim algumas coisas, se tiverem algumas dúvidas. Eu acredito que depois dessas 2 aulas surjam mais algumas dúvidas, então podem perguntar para mim, eu estou à disposição de vocês. Eu sei que esse momento que a gente está passando é bastante complicado, então podem, se sintam à vontade, podem vir atrás. Eduardo, eu não entendi esse passo aqui, pode me explicar? Podem ficar à vontade, podem me perguntar, tá? Estou à disposição de vocês. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.